Olá, amigos do canal Lolita Garcês, sejam bem-vindos mais uma vez. Estou trazendo para vocês a história do casal, do caso Richthofen, que refere-se ao homicídio e consequente investigação e julgamento das mortes de Manfred Albert von Richthofen e Marisia von Richthofen, que foi um casal assassinado, pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, a mando da filha Suzanne von Richthofen. É um caso que ficou bem conhecido, pessoal? Em 2002 também, e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. Suzanne e Daniel conheceram-se em agosto de 1999. Eles começaram um relacionamento pouco tempo depois. Ambos tornaram-se muito próximos, mas o namoro não tinha o apoio das famílias, principalmente dos Richthofen, que proibiram relacionamento. Suzanne, Daniel e Christian então criaram um plano para simular um latrocínio e assassinar o casal Richthofen. Assim, os três poderiam dividir a herança de Suzanne. No dia 31 de outubro de 2002, Suzanne abriu a porta da mansão da família no Brooklyn, em São Paulo, para que os irmãos Cravinhos pudessem acessar a residência. Depois disso, eles foram para o segundo andar do imóvel e mataram Manfred e Marisia com marretadas na cabeça. O interesse da população pelo caso foi tão grande que a rede TV Justiça cogitou transmitir o julgamento ao vivo. Emissoras de TV, rádios e fotógrafos chegaram até ser autorizadas a captar e divulgar sons e imagem dos momentos iniciais e finais, mas o parecer definitivo negou a autorização. 5.000 pessoas inscreveram-se para ocupar um dos 80 lugares disponíveis na plateia, o que congestionou durante um dia inteiro a página do Tribunal de Justiça na internet. Suzanne e Daniel Cravinhos foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão. Christian Cravinhos foi condenado a 38 e 6 meses de reclusão. A famosa família aristocrata von Richthofen da Alemanha possuiu vários membros ilustres em contexto mundial. Manfred Albert von Richthofen e Marisia se conheceram na década de 1970, quando ela cursava medicina e ele fazia engenharia na Universidade de São Paulo, na USP. Depois do casamento, foram estudar na Alemanha. Na volta, ele começou a trabalhar para empresas privadas até chegar à Dersa, a estatal que cuida de estradas em São Paulo. Quando voltou da Alemanha, Marisia abriu um consultório de psiquiatria. Suzanne nasceu em 3 de novembro de 1983. 4 anos depois, veio o caçula Andreas. Nas vizinhanças da casa, onde a família morou por quase 15 anos na zona sul de São Paulo, os 4 são lembrados com simpatia. Era a família Doriana, a família feliz, diz a psicóloga Luciane Mazolenes, vizinha do casal, a quem Suzanne chamava de tia. Os von Richthofen se mudaram do sobrado avaliado em R$400 mil em 2000. Mas Manfred e os filhos iam com frequência à casa para pegar correspondências e varrer as folhas do quintal. Os conflitos familiares começaram quando Suzanne iniciou seu relacionamento com Daniel. Manfred Albert von Richthofen nasceu no dia 3 de fevereiro de 1953.
e morreu em São Paulo dia 31 de outubro de 2002. Era um engenheiro alemão, naturalizado brasileiro, casado com a psiquiatra Marisia von Richthofen, e através de seu pai, seu ramo teria perdido a maioria de suas posses e influência, principalmente em decorrência da queda do Império Alemão em 1918 e da grande participação de sua nação na Primeira Guerra de 1914 a 1918 e Segunda Guerra Mundial de 1939 e 1945. Segundo nota de casamento de Manfred, publicada em jornal, seu pai era Joachim Hermann Oskar von Richthofen. Em 1996, Manfred concedeu uma entrevista ao extinto Jornal da Tarde, onde afirmou ser sobrinho neto do Barão Vermelho. Tal entrevista foi resgatada em outubro de 2021 por um portal da cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul, onde teria nascido a mãe de Manfred, que se mudou para a Alemanha. Apesar do suposto parentesco de Manfred com o Barão Vermelho ter sido amplamente difundido pela imprensa brasileira, a linhagem alemã da família aristocrata negou qualquer parentesco. Segundo um amigo pessoal, Manfred não era uma pessoa expansiva, mas tinha muito bom humor, era muito inteligente e prezava pela educação dos filhos. Ele trabalhava na Dersa desde novembro de 1998 e era diretor de engenharia da empresa desde junho de 2002. Como funcionário dessa empresa, ele participou do projeto de construção do Rodoanel Mário Covas de São Paulo, via expressa que contorna a cidade ligando várias rodovias. Manfred recebia na estatal R$11.000 mensais, mas tinha posses por causa de sua família. Marisia, que mantinha um consultório psiquiátrico, ganhava em torno de R$20.000 em consultas. A fortuna de Manfred era avaliada em cerca de 11 milhões de reais em valores atualizados. Em julho de 2006, o Ministério Público do Estado de São Paulo chegou a reabrir uma investigação sobre o espólio da família, o suposto enriquecimento ilícito de Manfred com as obras do trecho oeste do Rodoanel. Os recursos iriam para uma conta na Suíça e seriam destinados a Suzane. O caso havia sido investigado pela primeira vez em 2004, mas foi considerado inconclusivo. O novo inquérito ocorreu sob segredo de justiça e em 2015 foi novamente arquivado por falta de provas. Já Marisia von Richthofen, nascida Marisia Silva Abdala, nasceu e viveu durante 14 anos de sua vida em José Bonifácio, cidade a 40 quilômetros de São José do Rio Preto. O avô de Marisia, Miguel Abdala, mudou-se de Sorocaba para José Bonifácio em 1920 e foi um dos pioneiros no comércio local. Com Miguel Abdala, mudaram-se para Bonifácio seus filhos, entre eles Salim Abdala, que se casou na cidade com Lourdes Abdala e teve 2 filhos, Miguel Neto e Marisia. A psiquiatra estudou na cidade até 1966 e se mudou para São Paulo com seus avós. A notícia deixou seus parentes de Sorocaba e José Bonifácio chocados.
Filha de descendentes de portugueses e libaneses, formou-se na USP com seu irmão. Era considerada a mais extrovertida e popular da família Richthofen. Já Susanne Louise von Richthofen nasceu em São Paulo, dia 3 de novembro de 1983, numa rica família, numa família rica da cidade de São Paulo, filha do engenheiro Manfred Albert von Richthofen e da psiquiatra Marisia von Richthofen, e irmã de Andreas Albert von Richthofen. Seu pai, nascido em Erbach, emigrou para o Brasil após uma proposta de trabalho recebida devido à sua formação como engenheiro. Até a ocorrência dos assassinatos que culminaram com sua prisão, Susanne morava com seus pais em uma mansão no bairro Brooklyn Velho. Em outubro de 2014, 11 anos após sua condenação, Susanne anunciou seu casamento com outra detenta chamada Sandra Regina Ruiz Gomes, condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e morte de uma adolescente em São Paulo. Conhecida como Sandrão, ela era ex-namorada de Elise Matsunaga, que foi presa por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga em 2012. Para conviver com Sandra, Susanne teve que assinar um documento de reconhecimento afetivo exigido para todas as presas que resolvem viver juntas. Com este documento, ela trocou a ala das evangélicas onde vivia e passou a habitar a cela das presas casadas, onde dividia espaço com mais 8 casais. Pessoas ligadas a Elise e Sandra disseram que as duas estavam juntas desde o início do ano e que o relacionamento acabou por causa de Susanne. As 3 trabalhavam na oficina de costura da prisão, onde Susanne era chefe. O relacionamento foi apontado como um dos motivos para Susanne ter aberto mão do direito de passar os dias fora da prisão. Em fevereiro de 2015, Susanne concedeu uma entrevista ao apresentador Gugu Liberato, onde disse ter planejado o assassinato dos pais juntamente com os irmãos Cravinhos. Ela também demonstrou estar arrependida do crime e confessou que conheceu Daniel, que se tornaria seu namorado quando tinha 14 anos, por intermédio da mãe, e que com ele levava uma vida e em que podia fazer de tudo. Ela admitiu sentir falta da presença dos pais, manifestou vontade de ser perdoada pelo irmão Andreas e confirmou a sua intenção de abrir mão da herança paterna. Após a entrevista, Sandrão recebeu progressão do regime fechado e foi transferida para o Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos, a mesma prisão de onde foi expulsa em 2010, depois de agredir um agente prisional. Com a mudança, o relacionamento entre as duas terminou e Susanne começou a namorar um empresário do setor de transportes. Em fevereiro de 2017, ela foi pré-selecionada para conseguir o empréstimo através do Fundo de Financiamento Estudantil, a FIES, do governo federal, para cursar uma faculdade particular em Taubaté, próxima a Tremembé, cidade onde ela cumpre pena em regime semiaberto no presídio feminino. O curso escolhido foi Administração de Empresas, mas Susanne precisava de autorização da Vara de Execuções Criminais para poder sair no período noturno. Ela conseguiu a permissão em 2016, mas não deu prosseguimento ao curso. Em setembro de 2021,
A justiça autorizou a saída de Suzane da prisão diariamente, em um horário estipulado, para cursar farmácia. Já seu irmão Andreas Albert von Richthofen nasceu em São Paulo no dia 26 de abril de 1987. Era um garoto caseiro, considerado tímido e com poucos amigos. Passava a maior parte do tempo trancado no quarto, vendo televisão ou no computador. Era educado com os empregados da mansão e esperava a chegada de seu pai todos os dias, quando comentava sobre o seu dia. Quando a família ia para o sítio que possuía em São Roque, Andreas e Manfred faziam objetos de marcenaria e cuidavam das plantas do jardim. O garoto estudava 2 idiomas e era faixa marrom de karatê. Andreas tinha temperamento reservado como de seu pai. Recebia cerca de R$ 2.000 mensais de mesada dos pais e, ao contrário de Suzane, guardava a maior parte do dinheiro. Suzane e Andreas eram muito próximos um do outro. De acordo com os relatos, os dois sempre foram unidos, cúmplices e confidentes. Um sempre protegeu o outro, afirmou uma amiga de infância de Suzane. Nunca vi os dois brigarem. Eles conversavam muito e se davam bem, disse a ex-funcionária Cilândia. O garoto também gostava de brincar no quintal de casa com uma espingarda de chumbinho e de cuidar de um porquinho da Índia. Andreas estudou com a irmã no colégio Humboldt até o fim de 2001, quando passou a estudar no colégio Vértice por decisão de seus pais, já que Suzane não havia sido aprovada em um vestibular da USP. Na época, o colégio Vértice era um número em aprovações no vestibular da USP. Após o seu primeiro depoimento em 31 de outubro de 2002, Andreas foi afastado da irmã, passando a viver com o único tio materno, Miguel Abdala. Reencontrou Suzane pela primeira vez em 13 de novembro, na reconstituição do caso na mansão da família. Em 14 de novembro, visitou a irmã no 89DP, no bairro Morumbi, acompanhado do advogado dela, Denivaldo Barney. Na ocasião, Barney divulgou um bilhete supostamente escrito pelo garoto, e no julgamento da irmã, Andreas afirmou que foi coagido a escrever o bilhete de perdão à irmã. Após a divulgação do suposto bilhete, Andreas foi bombardeado pela mídia sensacionalista, mas o promotor Roberto Tardelli e o tio do garoto Miguel saíram em sua defesa, afirmando que o bilhete foi um golpe baixo dado por Suzane e seu advogado Denivaldo. Tais críticas chamaram a atenção do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e Adolescente, que enviou uma notificação ao advogado de Suzane. Andreas visitou Suzane pela última vez na véspera de Natal de 2002, no Carandiru, onde não passou pela fila. Segundo a diretora da penitenciária do Carandiru, Andreas entrou direto porque sua presença na fila poderia causar tumulto. Andreas também obteve permissão para que um Audi A4 fosse buscá-lo dentro da penitenciária, o que causou revolta em parentes de detentas que precisaram parar seus carros na rua. A diretora disse que quem foi buscar Andreas era um advogado, por isso que pôde entrar com o carro. Em 2004, foi aprovado nas 5 principais universidades do estado. Em 2005, quando Suzane foi solta, procurou o promotor Tardelli, temendo sua morte,
após ver Suzane rondando a casa em que ele vivia com o tio e a avó materna. Andréia soube que ela havia visitado a casa quando a avó Lourdes estava sozinha e inclusive registrou fotos com a avó. Andréas e seu tio Miguel não perdoaram Suzane e não aceitaram acolhê-la na época de sua liberdade. A avó materna, Lourdes, perdoou a neta, mas declarou que não podia aceitar uma atitude dessas e não queria dividir o mesmo teto com ela. Andréas nunca falou sobre o crime para a imprensa e não visita Suzane desde a véspera de Natal de 2002. Durante o período em liberdade, Suzane declarou que ligava para o irmão uma vez por semana, mas ele não atendia. E quando o fazia, a conversa acabava em discussão. Andréas cursou farmácia e bioquímica na Universidade de São Paulo entre 2005 e 2009. Ingressou no doutorado em Química Orgânica em 2010 na mesma universidade e recebeu bolsa de estudos do CNPq. Viveu na Vila Congonhas com o tio Miguel e a avó materna Lourdes Magnani Silva Abdala, que faleceu em 2006. De novembro de 2002 a meados de setembro de 2011, quando foi noticiado que havia mudado-se para Zurique, na Suíça. Isso aí, pessoal. Se vocês gostarem, comentem aí que eu estarei postando, depende de vocês, se vocês quiserem, vocês comentem aí, que eu vou estar postando para vocês a biografia, né, a história dos Cravinhos, né, que era considerada a família do barulho, né. Então, se vocês quiserem, eu estarei postando a segunda parte. Vocês deixem aí nos comentários que a gente vai estar postando para vocês, falando também mais do assassinato, enfim, tem ainda uma boa gama dessa reportagem, dessa história, ok? Então, desde já agradeço a presença de todos, deixe o seu like aí e comente. Um grande abraço a todos e até a próxima.